Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. 7h31, 16 de setembro, gente. Eu só ver se está gravando aqui. Está gravando. Uau, vamos lá. Bom dia, sou Sheila Querido, sou psicóloga e sou consteladora familiar. Eu estou aqui para fazer a minha live da terça-feira, e na terça-feira eu gosto de falar sobre constelação familiar. Para que servem as constelações? Para quê? Para que as constelações existem em 2025? Por que será que as constelações são tão queridas pelas pessoas e por outras nem tanto, né? Será que quem realmente passou por uma sessão de constelação com um constelador sério, uma consteladora séria, que olhou para ele e olhou com profundidade para todo o seu sistema familiar, não gosta de constelação? Uhum. A constelação ela existe para poder contribuir com as pessoas nessa época, né, contemporânea, com tantas coisas, né, as pessoas fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. E a constelação ela vem com uma eficácia, né, em onde uma sessão se traz à luz e a compreensão do porquê determinadas coisas acontecem na nossa vida e porquê e muitas vezes entender, né? Quando a gente entende algo, fica muito mais fácil da gente lidar com as nossas questões, não é? Eu sou consteladora já vai fazer quase 15 anos e, enfim, é algo assim que mudou a minha vida e eu vejo que a constelação muda a vida de muitas pessoas também, não só a minha, né? Por isso eu sigo a vida também, né, através das constelações. Hoje eu venho falar por que que as constelações são tão. Por que as constelações. Olá, Thaís, bom dia. Porque as constelações nos levam para o Mars, né? O que eu mais gosto quando facilito uma constelação, quando a pessoa está tensa antes de começar a constelação, está angustiada, querendo ver, muitas vezes, né? Muitas vezes não, 100% das vezes a gente não sabe que vai acontecer uma constelação familiar. E E quando a pessoa olha para suas dores, reposiciona o seu lugar, que muitas vezes nós estamos fora do nosso lugar. Eu falo que por amor a gente faz coisas que a gente nem imagina. Nosso inconsciente, né? A gente está ligado a pessoas que às vezes a gente nem conheceu fisicamente, mas estamos tão ligados, de repente, às questões dos nossos antepassados, né? Quantas constelações eu facilitei. E ali estava um amor ceguíssimo por um bisavô que não conheceu, né? Por exemplo, um menino que não conseguia estudar, né, 6 meses na escola e não conseguia estudar. Quando estava com 6 anos de idade, né, tinha feito o maternal, o jardim, tudo bem, mas quando ele tinha 6 anos de idade, parece que algo ficou muito forte na vida dele e ele não conseguia ficar na escola. Ele chorava muito, desesperado, como se tivesse acontecido algo ou que estaria para acontecer algo, né? E já tinham tentado todas as coisas para essa criança não ter esse pavor de ficar na escola. E a mãe veio para a constelação. E a dor do menino estava na dor do bisavô, que quando ele era criança, depois foi saber, né, que também era aos 6 anos de idade, o bisavô estourou uma bomba quando ele estava na escola e que destruiu a casa dele e por isso precisou depois os pais migrarem, né, para o Brasil. Então, às vezes, alguns traumas que não são nossos, né? Bom dia. Alguns traumas que não são nossos estão em nós. E a gente nem sabe como nem por quê, né? Sabemos da ligação nossa com as nossas avós maternas, né? Que quando a nossa avó estava grávida da nossa mãe,
o óvulo que foi que depois de muitos anos, né, iria ser fecundado, já estava lá. E essa, dependendo do que essa avó passou quando estava grávida da nossa mãe, ou até mesmo antes, né, porque os traumas vêm, pode ter acontecido um trauma lá na infância da avó, e aquele trauma, a informação daquele trauma pode estar neste óvulo que está lá dentro da mamãe ainda quando ela está sendo gerada. Então, a epigenética vem provando, né, que tal quanto as nossas questões de DNA, né, vêm aí para nós, né, nossas questões, nossas características físicas são, né, são o que são, e que a gente não escolheu e a gente não sabe como foi feita essa escolha. A nossa questão também do, do DNA, da epigenética também vem, né? Os traumas vêm, as fortalezas vêm, os dons vêm, as aptidões vêm, né? Como que uma família... Eu tenho um amigo, né, até posso falar o nome dele, é o Cláudio Coca, em Jacareí. Ele tem esse apelido de Coca, não é não é pejorativo, né? Na verdade, foi um personagem de uma peça de teatro que nós fizemos juntos na juventude, Pagador de Promessa, e lá tinha o mestre Coca. E ele, como tinham três Cláudios trabalhando na peça, ele era o Cláudio Coca. E assim ficou, né? E por que que eu estou falando dele? Ele é um artista plástico. Se você pedir para ele, faça uma caricatura minha, ou faça um. Eu tenho um quadro aqui na minha casa que eu ganhei dele, onde ele. Um autorretrato meu, do meu filho, da minha mãe, né? Um personagem que eu fiz na época, né, que fizemos essa peça juntos. E foi graças a ele que eu fiz essa peça de teatro, porque ele que me convidou. E convidou para fazer o teste, eu não ia fazer a peça. Aí eu fiz o teste junto com ele, imagina. Nós estávamos fazendo o teste para Pagador de Promessa, uma peça que acontecia na Bahia, né, em Salvador, e nós éramos as duas pessoas pretas ali. A gente poderia ter feito qualquer coisa do palco, não ter feito nada, a gente ia entrar. Mas foi um período muito bom da minha vida. Mas na família do Cláudio, todos são artistas. Todos têm aptidão, né, de desenhar, de compor música, de escrever peças de teatro, de, ele faz esculturas, ele faz cenários de teatro, né, e a irmã dele, a Cláudia, também, né, tem o dom de desenhar, de trançar cabelos, de fazer misérias. E quem ensinou eles, né? Isso veio através da epigenética. Então, as nossas aptidões, nossas forças e as nossas os traumas também, que muitas vezes são adotados, do mesmo jeito que as nossas aptidões são adotadas, não brotou do nada, veio de algum lugar, os nossos traumas também vêm. E a constelação, ela existe, né? Hoje o nome da live é Mais Amor, Mais Prosperidade, Mais Vida. A constelação, ela vem para alinhar isso. Quantas aptidões, quantas capacidades nós temos que está tamponada por outras questões, né? Por aquilo que é pesado, por aquilo que não foi olhado ainda. Então, a constelação, eu comecei falando, né, que eu gosto muito de quando o cliente chega, né, trazendo uma dor, e quando acaba a constelação, é até bonito de ver, né? A postura do cliente. Às vezes ele está lá tenso, assim, e às vezes não entendendo muito bem da constelação, ou se emocionando porque está acessando o lugar onde nasce aquela dor, e se a gente acessa o lugar onde nasce a dor, a gente acessa a dor, e isso dói em nós, né? Fisicamente, muitas pessoas se emocionam no momento da constelação, principalmente quando reconhece, quando vai reposicionando, quando vai deixando com o outro que é do outro, né? E muitas vezes a gente não tem consciência que a gente está carregando coisas que são das outras pessoas. E quando termina a sessão, os ombros estão baixos, a fisionomia está branda, e 100% das pessoas que eu facilito constelação, elas falam: nossa, que alívio! Nossa, eu estou em paz! Nossa, que sensação boa! Isso é 100%, 100%.
Ultimamente, então, tenho ouvido muito isso. E isso é muito gostoso, né, gente? Quando uma pessoa acessa em uma sessão, né, o porquê que e toma consciência que não precisa mais carregar aquela dor, né? Ou toma consciência o porquê dói tanto, né? E quando a gente descobre o porquê, quando a gente descobre o motivo, algo modifica em nós. Não é que a constelação, eu nunca, e peço para os meus alunos, né, não façam promessa que a constelação será boa, não façam promessa que a constelação vai curar, não faça promessas que a constelação vai trazer o seu bem-amado em 3 dias. Não é isso. Constelação não tem a ver com isso. Tem a ver com o encontro do cliente com o amor. E na constelação, né, como existem outras linhas da psicologia, Freud descobriu o id, ego, superego, né? Jung, o inconsciente coletivo, o Moreno, as questões do sociodrama e vários outros, né, precursores aí da psicologia. Bert Helling também, que foi um estudioso da psicologia, ele não se falava psicólogo, mas ele estudou muitas linhas da psicologia e por isso ele pôde compreender um pouco mais, né, da essência humana. Ele percebeu as desordens do amor, que quando a gente está em desordem do amor, o amor não flui na nossa vida. E a gente sabe que não é constelação, que não é remédio, que cura, é o amor que cura. Então a constelação, ela leva o cliente ao encontro desse amor e coloca ele para olhar o que está desorganizado nessa questão do amar. Muitas vezes fala assim, nossa, eu não tenho eu tenho problemas financeiros, mas eu não tenho problema com a minha mãe e com meu pai. Eu amo eles, eu dou a minha vida para eles. Aí está, aí já começa, né? Os filhos nascem, né? A vida vem dos pais para que os filhos possam viver e realizar coisas ótimas para a vida, servir a humanidade. E quando olhar para os pais, não é para dar a vida para os pais, isso não existe, isso é uma ilusão. Quem deu a vida para nós foram os pais, né? E às vezes nós estamos querendo dar a nossa vida para os pais, ou dar a vida para os pais, né? Ou colocar a luz na vida dos pais, muitas vezes. Esse tipo de amor é um amor cego, é um amor invertido, que só cabe prejuízo. Na verdade, para os pais a gente precisa olhar com muita honra, porque só pelo motivo deles terem nos concebido, né? Foi o primeiro sim foi do papai, o segundo sim foi da mamãe. E quando a gente olha para isso e olha dizendo sim, né? Sim, é, quando a gente agradece esse sim que eles deram para a nossa vida, a gente se enche de gratidão e toma força dessa vida para poder seguir em frente. A nossa missão como filho é pegar o bastão da mão dos pais e falar: eu continuo o seu legado e continuo fazendo o meu melhor, né? Essa vida que esteve aí, né, que multiplicou e chegou aqui, que está aí, né? Eu falei esteve porque eu pensei nos meus pais que já se foram, mas essa vida que sai de vocês e vem para mim é para que eu continue, né? E não é para a gente ficar olhando para trás e falar, eles fizeram pouco, eles não fizeram nada, ou eu preciso fazer por eles porque eles são incapazes. Não, isso é inversão, é inverter. E aí a vida fica confusa, né? A vida, qual é a função minha dentro dessa pessoa que está aqui? Ficar só olhando para trás e tentando consertar ou tentando ajudar quem teve todo o poder de, né, de me enviar para essa outra pessoa, né? Às vezes a gente fica parado olhando filhos que os pais se separaram. Muitas vezes o filho fica querendo suprir aquela falta, que não é falta, não tem falta, né? Tem vida. A separação conjugal, ela, os filhos não precisam arrumar nada, né? Isso é uma questão dos pais. Mas muitas vezes esse triângulo amoroso, né?
O filho vê que tem uma falta ali e muitas vezes ele toma um partido ou ele toma um lugar que não é dele, de querer colocar, de querer suprir, né, o que parece que falta. E ali ele estagna a vida dele, ficando num lugar que não é dele, ele não vai preencher aquele vazio, porque a responsabilidade são dos pais de se preencherem, de se movimentar e também ir para a vida, não ficar parado naquele episódio da vida, né? E muitas vezes os filhos querem preencher por amor, por medo de não ser amado, por medo de perder a pessoa que ama, né? Medo de perder a mãe ou perder o pai, e que muitas vezes os filhos eles são colocados em outro lugar, né? Longe da mãe e do pai. Eu já vi filhos que a mãe arrumou um marido e o pai arrumou uma esposa e não tem lugar para aquele filho. E o filho às vezes fica junto da avó, junto do avô, ou fica ele se sente excluído quando está com um dos dois, ele não se sente amado o suficiente. E aí aquela tristeza vai gerando mágoa, aquela mágoa vai gerando raiva, vai gerando revolta. Isso também não é um lugar de filho, né? Os filhos que. E quem é que consegue amparar esses filhos, né? Bom dia, Duvalina, seja bem-vinda. Como, qual é o lugar do filho ali? Olhar para o pai e para a mãe, que é muito difícil. Quem é que vai falar para uma criança, para um adolescente, que pode olhar para esses pais, mesmo que eles não estão ali inteiro na educação, mas que eles estão inteiro dentro deles na vida, né? Onde tem vida, amor, por mais que não pareça, né? Então, olá, Lúcia. Pensei muito em você ontem, vou te ligar para a gente conversar. Então, por mais que não pareça que existe amor ali, né? Pegando esse exemplo do filho, que os pais se separaram e parece que não tem um lugar ali na vida dos filhos, né? Na vida dos pais para aquele filho, mas os pais estão dentro dele. Então, quem é que vai falar isso para esse filho? Né? Se ele tem medo, de repente, de perder o amor dos pais, se ele começa a sentir tristeza, começa a sentir raiva, começa a se revoltar com a forma da educação daqueles pais, ou com o abandono, né? Por que eu estou falando isso? Esse mês eu tive muito contato com pessoas pelos quais os pais se separaram e ele se sentiu isolado, ou ficou com a avó, ou já era adolescente e não tinha avó para ficar e foi morar com o pai, mas parecia que os pais ficavam infelizes com a presença deles do filho ali, da filha, né? E o filho fica nesse vazio. Quem é que vai falar para esse filho que existe um amor ali dentro né? Muitas vezes os pais ou alguém traz esse adolescente para uma sessão de constelação e tanto os pais quanto os adolescentes percebem que eles são amados, né? E que eles estão desfocando para outras dores e que nem às vezes a nova relação dos pais que está distanciando. Às vezes é uma dor profunda que o pai tem, que a mãe tem, que não consegue estar ali olhando para aquele filho. Aí quando o filho percebe que o pai tem uma dor, que a mãe tem uma dor grande, que por isso que não consegue olhar para ele do jeito que ele gostaria, né? E ali começa a nascer uma compreensão também. Ali começa uma intenção de ir para o mais, ao invés de ir para o menos na vida. Enquanto o filho está ali se sentindo excluído, se sentindo isolado, ele vai para o menos, ele vai para menos valia, para menos amor, para menos capacidade. Ele leva aquele sentimento de vazio para todo lugar onde ele vai e tudo fica vazio. Uma relação afetiva fica vazia. Ele também começa a ter a lealdade igual aos pais. Fica olhando para um lugar, né? O pai olha para a falta do amor do pai. O filho olha para a falta do amor do pai, né? E aí vai aquela corrente de falta. E aí a vida vai para o menos. Não consegue muitas vezes ter um trabalho legal que ama. Às vezes pode até ganhar dinheiro, mas o coração está lá apertado, está num lugar tóxico, está também intoxicando, né? Então, a constelação ela contribui as pessoas para olhar onde está a desordem desse amor.
Onde está a desordem dessa, sabe? Onde está a desordem? Onde? E quando começa a perceber que a desordem dentro da constelação a gente vai realinhando essa ordem do amor, né? O que era excluído começa a se preencher de amor, começa a perceber, né? Esse pai que está olhando lá para o seu pai e por isso não olha para o filho, por exemplo, né? Esse, quando ele reconecta com seu pai, que também muitas vezes estava mais conectado com uma dor do que com o próprio filho, faz essa reconexão, o pai consegue olhar, ter o olhar do seu pai, consegue ter o amor do seu pai, se fortalece ali. E aí, quando ele olha para o filho dele, muitas vezes, né, ele fala: Caramba, eu tenho um filho. Lamento muito, meu filho, de eu não ter conseguido olhar para você como filho, né? Porque eu, no meu lugar de filho, eu também não conseguia me olhar como filho, né? Eu não tinha esse amor desse pai, agora eu me preencho do amor desse pai. Agora eu consigo estar aqui, olhar para você com amor, né? E aí esse amor consegue estar presente, consegue estar forte, consegue eh, se estabelecer, percebe? E é nessa conexão de se sentir amado, de se sentir visto, de se sentir incluído, que se fortalece para ir para o mais, que se compreende. Daí troca aquele olhar de julgamento para com o pai, estou falando pai, mas é pai, mãe, seja quem for, né? Para de troca na sua mente, no seu coração, aquele sentimento de falta e começa a ter um sentimento de preenchimento. E quando se preenche, uau, tudo fica melhor. Né? Quando se sente amado, tudo fica melhor. Vamos falar, Andréia, que legal dar uma passadinha aqui. Né? E é isso que melhora, é isso que leva para o mais. Né? Quando a gente olha para nossa mãe, e ao invés de ficar olhando para o lugar de falta da nossa mãe, que quando a gente fica olhando para o lugar de falta, para o olhar de que fez errado, de julgamento, ali, muitas vezes, né, fica aquele buraco em nós, fica a falta em nós, todos os relacionamentos que a gente vai ter, fica parecendo que falta algo, no trabalho parece que falta algo. Então, olhar lá, de onde começou essa desordem? Onde começou essa falta? Né? E muitas vezes nós precisamos ir para o colo dos nossos pais, né? Mesmo que seja na imaginação, mesmo que seja na meditação, porque muitas vezes é lá que começou a nossa fraqueza, nossa falta, as nossas dúvidas, né? É o jeito que a gente olha para os nossos pais muitas vezes e que olhávamos na infância e essa criança continua em nós olhando e desejando que isso seja suprido, é é o que a gente amplia nos ambientes onde a gente vive na vida adulta, né? Tendo falta. E é na mãe e no pai que a gente vai precisar voltar para poder ir para o mais. Tomar, né? Nós consteladores falamos muito do tomar a mãe, tomar o pai. A gente precisa tomar um pouco mais, né, dessa seiva para que a árvore aí da nossa vida frutifique. A gente não toma, né? Às vezes precisamos dessa humildade, né? De ir lá e falar: será que falta mesmo? Será que faltava para eles e por isso eles não conseguiram nos dar? Né? E é lá na raiz, né? Onde começou a nossa vida, que a gente precisa olhar com amor, olhar com tranquilidade, tomar, reorganizar, falar: mamãe, não sou sua mãe. Mamãe, eu não sou seu pai, não sou seu marido, não sou sua esposa, papai, né? Eu sou somente sua filha, eu sou somente seu filho. Lamento muito se algo entre nós não foi muito bom. Lamento muito se faltou amor para você. Sinto muito, mas eu vim aqui deixar com vocês o que é de vocês, mamãe, papai.
para tomar o meu amor de filha, de filho, né? E assim eu posso crescer, assim eu posso crescer sem faltas, sem buracos em mim. Eu venho aqui preencher o que me falta, né? Eu facilitei constelações esses dias e como eu estava ligada, né, com essa falta. Às vezes as pessoas falam, mas eu nem conheço meu pai, né? E aí fica carregando na vida tanta mágoa, tanto desprezo, tanta resistência de se entregar ao amor. E aí quando vem um amor para se entregar, não consegue, né? Por quê? Porque eu não consigo entregar para o primeiro amor da minha vida, imagina me entregar para um outro amor. Eu não consigo me entregar. E pai e mãe tem tudo a ver com a nossa ascensão, nossa vida, nosso trabalho, né? Nossas conquistas, nossas estratégias, né? Rever as nossas estratégias de trabalho, tudo tem a ver com pai e mãe. E se a gente não tem uma boa relação, se a gente não se entrega, né, para o colo desse amor, como um bebezinho se entrega, a gente não dorme, não cochila nesse colo, né, mesmo que seja imaginário aí na meditação, a gente não consegue. Como que a gente vai se entregar para um trabalho? Como que a gente vai acreditar que a gente pode realizar coisas boas para a nossa vida se a gente não faz essa entrega, né? Então, eu falo, né, para os meus alunos, para ser constelador familiar é necessário ser, é necessário ser, é necessário ser filho primeiro, e filho por inteiro, filha por inteiro, né? Estar nesse lugar, né? Porque é só nesse lugar que a gente começa a se tornar real e ir para a vida. Se não fôssemos, se não estivéssemos no lugar de filhos, não teríamos força, não teríamos como seguir, né? Então, a gente só é porque somos filhos de duas pessoas. E isso a gente precisa reconhecer, né? A gente só existe, a gente só é real porque somos filhos dessas duas pessoas. E somos os representantes dele, né? 50% de cada um está em nós, para que a gente possa fazer o nosso melhor. E a gente só consegue fazer o nosso melhor quando a gente reconhece que somos sim, e ser filho é ser eles, né? Ser filhos é ser os pais. 50%, ou a gente pega os 50% da parte melhor deles, ou a gente vai ficar olhando, achando que não tem esse 50% do melhor, né? A gente vai ficar olhando lá para trás, achando que a gente é aquela metadezinha fraquinha, e não, ao contrário. O que é que você olha no seu pai, na sua mãe, que te fortalece, que deixa brotar aí em você? Qual que é a expertise deles que você está aí utilizando? Ok? Eu vou encerrar a live, 8 horas. Daqui a pouquinho tenho um outro trabalho. Gente, vou fazendo um trabalho de levantamento de risco psicossocial, né? A Andrea, que está aqui, também faz esse trabalho. E, e a gente vai expandindo. O Instituto Sheila Queridos, ele nasceu com o intuito de poder oferecer cursos de extensão universitária para alunos, né? Mas lembrando, eu sou psicóloga, ah lá, a empresa já está falando bom dia. Eu sou psicóloga, eu faço atendimentos clínicos, ainda reservo algumas vagas para atendimento clínico que eu gosto muito. Ofereço curso de extensão universitária, vou abrir a 17ª turma aí para fevereiro, eu adiei, né? Para que eu possa reformular, eu acho que tem matérias novas para poder colocar no curso, como ética e algo mais, fazer parcerias com outras profissionais. Atendo como a constelação individual, a maioria online, faço os workshops nas segundas e quartas, segundas-feiras do mês, workshop de constelação. Não paro, né? Estou indo para o 100º, 22º workshop depois da pandemia, fora os que eu já fiz, né, presenciais aí desde 2012. E estou a caminho aí da minha milésima constelação. Se vocês visitarem meu site, lá vocês verão blogs
semanais. Estamos fazendo o nosso primeiro podcast, que também ficará lá, irá para o Spotify e também seguirá lá no meu site. Eu e a jornalista Elaine Santos, né, nós faremos esses podcasts. Já estamos aí, tá, já saiu o primeiro do forno essa semana. E também, a Nina, querida, estou encerrando aqui. E também tem cursos livres, né, de alguns assuntos. Para você que quer saber sobre ordens do amor, lá no site tem. Relacionamento de casal, no site tem a parte teórica. É, quero sobre profissão e dinheiro, no site tem. Você pode fazer ele separadamente e você pode comprar ali mesmo e assistir no seu tempo, na sua hora. São cursos em média de 3 horas, que vale a pena você refletir junto, né? Sobre essas partes da vida, ordens da ajuda e tudo mais. Eu quero deixar um grande abraço para quem passou, para quem passará por aqui. A partir da semana que vem, eu não vou deixar a live aqui, tá? E vou ver se eu modifico um horário. Estou aqui pensando, tá bom? Eu agradeço imensamente vocês e até breve. Até mais. Até mais aqui também. Acho que não gravou, né?